Olá, sejam bem-vindos a mais um dia, o nosso dia 35 do desafio LSA 365. Meu nome é Henrique Araque, sou professor de Direito Empresarial e já advogo na área há bastante tempo, e a gente teve um pequeno hiato aí nesse nosso desafio diário de estudar um artigo da Lei das Sociedades Anônimas por dia. Essa lei que é tão importante para o nosso ordenamento jurídico porque basicamente regula o principal instrumento de movimentação de economia do país, que são as sociedades anônimas. E no dia de hoje nós vamos falar sobre... Opa, errei, tá aqui, garoto. Vamos falar sobre o nosso artigo 35, dia 35, artigo 35. Então vamos lá. A propriedade da ação escritural presume-se pelo registro na conta de depósito das ações aberta em nome dos acionistas dos livros das instituições depositárias. Vou recapitulando aqui para vocês. Quando a gente está falando de ação escritural, eu estou falando das ações que estão sendo custodiadas, que o controle está com as instituições depositárias, que normalmente são instituições financeiras, que vão ter ali dentro, dos seus sistemas, vão fazer aquele controle de quem é acionista e quem deixa de ser acionista. Normalmente quem usa esse tipo de instrumento são a sociedade de capital aberto, porque como você tem uma movimentação muito grande de entrada e saída de sócios com a compra e venda de ações na Bolsa de Valores, você precisa ter também um sistema muito robusto, não apenas para poder fazer as inscrições de compras e vendas, mas também para manter esse histórico de informações. A gente tem ações aí que são negociadas milhões de vezes ao dia, então não é esperado que você consiga controlar da mesma forma, mesmo com os livros digitais, que você consiga controlar com a mesma qualidade, usando planilha de Excel, aquela coisa, do que você tendo num sistema. Então o que está dizendo aqui é que, tal qual acontece com os livros de registro de ações nas companhias de capital fechado, que são as responsáveis por controlar quem é acionista, quem deixou de ser acionista, e as compras e vendas daquelas ações, você também vai presumir a propriedade daquela ação se tiver do jeito que tiver corretamente escrito dentro dos livros escriturais, dos registros das instituições depositárias. Então é basicamente isso. Parágrafo 1º. A transferência da ação escritural opera-se pelo lançamento efetuado pela instituição depositária em seus livros, a débito da conta de ações do alienante e a crédito da conta de ações do adquirente, à vista de ordem escrita do alienante ou de autorização, ou ordem judicial, ou documento hábil, etc, etc. Isso aqui basicamente ele está falando o seguinte, que nas instituições depositárias, como eu já expliquei, normalmente são instituições financeiras ou coisa do gênero, o registro não é feito igual a gente faz em livros, nos livros de registro de ação ordinários que ficam com as companhias. É feito com uma conta contábil, tanto é que a expressão aqui débito e crédito é uma expressão, é o tipo de expressão que a gente usa dentro da contabilidade. Então, basicamente, o que está acontecendo é o seguinte, você tem lá nos registros da instituição depositária, você tem lá Henrique Araque, X ações lá, tudo mais. E aí, o que você faz? Você debita, se eu vender para você, vai debitar a quantidade de ações que eu estou vendendo, do alienante, e vai creditar na sua conta. É como se fosse uma conta corrente, mas em vez de dinheiro, a gente está falando de ações. Parágrafo 2º. A instituição depositária fornecerá ao acionista extrato da conta de depósito das ações escriturais, sempre que solicitado, ao término de todo o mês em que for movimentada, e ainda que não haja movimentação, pelo menos uma vez por ano, para você poder ter esse controle, fazer declaração de imposto de renda, aquela coisa toda. Normal, como eu te falei, é quase como se fosse uma conta corrente de dinheiro, mas aqui, em vez de movimentar dinheiro, está movimentando ações. O estatuto pode autorizar a instituição depositária a cobrar do acionista o custo do serviço de transferência da propriedade das ações escriturais, observados os limites máximos fixados pela CVM, pela Comissão de Valores Imobiliários. Normalmente, essa questão aqui não fica... Eu não lembro de ter visto, não estou falando que não tem, mas eu não lembro de ter prestado atenção, de ter visto isso em algum estatuto. Porque normalmente essa questão de custo, de transferência, etc., ele está... em operações normais, isso está regulado com a corretora de valores. Você paga a taxa de corretagem, você paga todo aquele custeio, aquela coisa toda, quem controla normalmente é a corretora. Não estou lembrado se isso tá ou não está
prioritariamente autorizado no Estatuto Social, mas deve ter alguma ligaçãozinha, não faz muita diferença aqui pra gente não. Mas, fundamentalmente, esse artigo curtinho aqui é só para mostrar para vocês como é que é feita a transferência, né? Toda essa questão de transferência, compra e venda, quando as ações são escriturais, ou seja, são custodiadas numa instituição depositária. Gostaram do conteúdo? Se gostaram, por favor, lembre-se sempre de curtir e assinar aqui o canal no YouTube, ou seja, qual for a rede social que você está assistindo. E amanhã a gente continua com esse nosso desafio. Curta, compartilhe, comente, a gente responde, faça todo aquele rolê e amanhã a gente volta com o nosso dia 36. Um abraço e tchau, tchau.